20 horas, hoje aqui em Francisco Beltrão, Maria Célia Elvas, para você, aqui no nosso canal de transformação de vidas, Acervo de Memórias. Um grande abraço a todos vocês que estão entrando aqui conosco já. Edivânia entrou, bem-vinda, querida. Temos também a Nade, que é a nossa convidada essa noite. A Nade, que é a nossa assistente de produção aqui do Acervo de Memórias, nossa querida Nadiele Agostini, essa menina tão importante no reino dos céus. Essa noite nós temos a alegria de contar a vocês que nós já estamos com mais de 2.025 inscritos, seguidores no nosso canal. Nós começamos com 37 quando teve a pandemia ali no mês de maio, e agora nós estamos aqui com esse número crescendo todos os dias, atingindo o Brasil, atingindo nossos irmãos em Portugal, nos Estados Unidos. Nós temos uma audiência muito grande. Essa noite nós temos a nossa amada Nadiele Agostini. Vamos aguardar a sua entrada. Nós convidamos você para ativar o sininho, se inscrever lá. Você também pode assistir o Acervo de Memórias lá. Estamos entrando com a Nadi! Olá! Tudo bem, Nadi? Tudo bem? E você? Como você está? Bem também. Nadi, eu acho que talvez se você afastar um pouquinho para a gente ver seu rosto inteiro, esse rosto lindo. A Nadi, que é Paola Siqueira entrando. Bem-vinda, Paola! A Assunta entrou e nós desejamos a todos vocês, os aniversariantes também do mês de novembro. Esse mês nós temos muita gente, inclusive dia 28, a pastora Selma. Temos mais aniversariantes. Tem a Gabriele, que é a sua enteada. Verdade. Beijão para a Gabriele. Beijão. Tem a Celeste também, dia 23. Lindonas. Então, estamos aqui com vocês de novo no Acervo de Memórias. A Nadi, que é a nossa assistente de produção. Também tem dois enteados lindos, o Eric e a Gabriele. É a mãe da Melody, esposa do Gabriel Elvas. Eles são músicos, são pessoas importantes na arte. Fransérgio, um beijo saudoso, Fransérgio. E a Assunta também mandando para você, Nádia, um beijão. Beijo, Sunta, Paola, todos vocês aí que estão acompanhando. Então, Nádia, você que é esposa desse artista, você também tem uma carreira artística importante, você canta, você compõe. É muito bom ver esses jovens conhecendo e servindo a Deus. Então, Nádia, para começar, eu gostaria de saber como foi a sua vida antes de você decidir seguir uma vida cristã. Então, boa noite, primeiramente, a todos. É um prazer eu estar aqui hoje como convidada, né? Estou aqui, geralmente, nos bastidores desse programa que é uma bênção e tem sido uma bênção do Senhor. O Acervo de Memórias, eu falo que veio como um presente para mim também, porque a cada novo convidado, a cada novo testemunho que a gente escuta, a minha fé, a nossa fé se renova, né? Então tem sido uma bênção para mim, e para mim é um presente estar aqui hoje como convidada também, tá? Então é uma bênção. E claro... Eu podia deixar, né, Nadi, já te interrompendo, deixar passar o seu testemunho, que é um testemunho marcante, é um testemunho importante, né? Você pode falar a sua idade? Claro, 30, acho que é 31. Às vezes eu perco as contas e tal, depois dos 30 a gente não lembra mais direito, né? Mas enfim, 31 Porque você anos. já tem uma caminhada longa com Jesus, né?
Isso, eu me converti, assim, né? Aceitei Jesus na minha vida, foi com 17 anos, né? Então, faz um tempinho aí. Então, temos muitas coisas boas, muitos milagres para contar, glória a Deus por isso. Então, Amém. Sé, como que começou tudo isso, né? Eu falo assim que, como eu acabei de dizer, aceitei a Jesus aí aos 17, mas eu falo que eu sou convertida desde sempre, desde que eu me conheço por gente. Convertida a Aham. Deus, porque venho de uma família católica, né? Então, sempre fui aquela pessoa que ia à missa, acompanhava sempre meus pais. E sempre ouvi falar de Deus, né? E sempre tive um temor ao Senhor. Porém, eu digo que o meu relacionamento com Deus mudou a partir do momento que eu aceitei a Jesus. Então, existiu um momento que eu fui apenas acreditava em Deus e houve um momento em que eu tive um relacionamento com Deus. Então, essa é a diferença. Essa é a diferença que houve na minha vida. E quando eu era criança, eu tive muitas situações, assim, experiências, das quais eu tentava passar para os meus pais, para minha mãe, e infelizmente eu não era muito compreendida, né? Que eu tinha muitas visões, né? Eu sonhava, tinha muitos pesadelos quando eu era criança. Eu via muitas coisas, né? Tem muita gente que não acredita nisso. E na época eu sofria porque as pessoas também não acreditavam muito em mim, achavam que era coisa da minha cabeça. Sim. Então, quando eu era criança, houve isso. Então, eu sonhava muitas coisas ruins e não conseguia dormir sozinha. Para mim, dormir até os meus 17 anos era uma tortura. Eu dormir, ir deitar, né? Sim. Eu acostumei a dormir com as cobertas todas na minha cabeça, assim. Podia estar o calor que fosse, eu tava sempre com a cabeça coberta, porque eu tinha muito medo que eu tinha, né? De dormir, porque principalmente na hora de dormir, eu sentia muitas coisas ali, via muitas coisas ruins, sentia presenças ruins. Então, eu passava isso para minha mãe, e aí minha mãe chegou a me levar no padre na época, e enfim, eu tentava contar o que acontecia comigo, mas eles falavam que era coisa da minha cabeça, assim, né? Entre outras palavras, né? Sendo bem assim, direta. Que era mais coisas da minha cabeça. Então eu acabei acreditando nisso. Então eu ignorava essas coisas. Eu sentia, passei a minha infância inteira assim, mas eu acabava ignorando isso porque eu achava que era um problema meu, talvez, alguma coisa psicológica da minha cabeça, como diziam, né? Então, quando aí aos meus 8 anos de idade, eu fui a gente foi morar em Marmeleiro, com meus pais, a gente morava em Beltrão, a gente mudou para Marmeleiro numa casa que era do lado de uma igreja evangélica. E até então era, né, ser católica. E aí, nessa igreja, tinha as meninas, que eram filhas adotivas da pastora dessa igreja. Eu fiz amizade com elas, porque elas tinham a mesma idade que eu, na época, 8, 9 anos. Então, nessa igreja, essas meninas viram que eu cantava. Na época, eu sempre gostei, né, de ficar cantarolando por aí. Então, elas comentaram com a pastora e a pastora começou a pedir para eu cantar na igreja. Então, desde muito novinha, né, já comecei a louvar ao Senhor. Então, eu comecei a frequentar essa igreja, que era do lado da minha casa, né? Então, eu ia praticamente sábados, domingos, enfim, eu estava sempre lá e fazia parte do louvor dessa igreja. Não tinha impedimento de mãe, pai, nada, para ir na igreja. Então, eles não me impediam, minha mãe não gostava, né? Ela falava, você é Uhum. católica, o que você está indo nessa igreja? Aí eu falava, Aham. mãe, mas eu gosto de ir, eu gosto de ir. E eu realmente, aquela criança que sabe que não via essa diferença, tipo, né? Não tinha aquele preconceito, né? Colocar assim, existe aquele racismo espiritual, né? Que muitas pessoas têm. Então eu não tinha isso e ia para a igreja muito feliz e tive muitos momentos maravilhosos ali naquele período, né? Entendi algumas coisas, mas ainda assim algumas coisas estavam confusas para mim, ainda tinha aqueles momentos de medo, aquilo ainda não tinha saído de mim, mas vivi algumas coisas bem interessantes naquela época, sabe?
Então, sempre cantando e adorando ao Senhor já naquele período. Só que aí depois a gente mudou de novo daquela casa, né? E aí acabei me afastando novamente dessa igreja. Antes de falar sobre isso, uma experiência bem interessante, porque meu pai teve um dia que era dia dos pais, né? E a gente foi fazer uma surpresa lá na igreja para os pais. E eu insisti muito pro meu pai ir. Eu falava, pai, por favor, vamos que eu tenho uma coisa para você. E nesse dia a gente fez uma apresentação linda para os pais, né? E meu pai foi ao culto aquele dia daquela igreja. Mal eu sabia que depois de um tempo ele não estaria mais comigo, né? Mas para mim foi marcante esse dia, foi inesquecível. Enfim, aí a gente mudou, eu acabei me afastando dessa igreja, né? Mas com certeza com muitas marcas ali já, né? Daquele momento que eu tive com Deus e com aquelas pessoas. E após isso, a gente mudou de casa, tudo mais. Lá em Marmeleiro mesmo, mas para outra casa. E logo depois, um ano mais ou menos, houve a questão do falecimento do meu pai, né? Aí eu já tinha 11 anos, né? E meu pai apenas com 40 anos. Então ele acabou tendo um infarto, né? Na época. Foi algo bem difícil, porque você nunca espera, né? Você tá com uma pessoa e dali depois de uma hora realmente aquela pessoa não estar mais lá. E foi assim que aconteceu com ele. Estava tudo bem, era dia 2 de janeiro do ano 2000. A gente passou ali o ano novo juntos, ele estava diferente, mas a gente nunca imaginava que fosse acontecer algo do tipo, né? E ali meu pai faleceu. E eu com 11 anos apenas, e acabei, vamos dizer assim, passando por uma situação ali bem complicada e tendo que ser forte, né? Eu tenho mais duas irmãs mais velhas, meu irmão mais novo, na época mais novo que eu, e as minhas irmãs mais velhas, uma delas com depressão, né? E a minha mãe não trabalhava na época, era só meu pai, então o nosso sustento vinha apenas do nosso pai. E aí, de repente, ele não estava mais ali. E aí minha mãe tinha que se virar com a gente, né? Com dois filhos pequenos, enfim. Então foi bem difícil, né? E aí, quando ela resolveu mudar com a gente para Beltrão, né? Então, para ver se conseguia um trabalho, enfim, minha mãe também não tinha muito estudo na época, e para poder sustentar a gente, né? Então, não tivemos muita ajuda na época, assim, financeira de ninguém. Então, foi um período bem difícil. Então, além de ter perdido meu pai, né? Eu também tinha que encarar a mudança de uma cidade para outra, enfim, aqueles amigos que você tem quando criança, tem que deixar todos os amigos para trás, a escola diferente, tudo diferente. E fomos morar numa casa bem humilde, mas bem humildezinha, porque é o que minha mãe podia oferecer na época, né? Sozinha com a gente, em Beltrão, né? E aí começa uma nova fase da minha vida, em que eu ainda tinha essas questões aí de sonho, de coisas que eu via, e acabou piorando porque essa casa que a gente foi morar, minha mãe não sabia disso, mas a gente acabou sabendo, né? Que era uma casa onde eram feitos trabalhos, né? Era um centro de coisa de macumbaria, essas coisas, sabe? E as janelas eram todas pintadas de vermelho nessa casa, pra você ter uma ideia. Os vidros eram tudo vermelho, assim, uma coisa bem assustadora, sabe? Mas enfim, eu não sabia disso quando eu mudei, eu ia saber depois, né? Nem minha mãe não sabia. E aí, a partir daquilo ali, então, aquelas visões e tudo aquilo que eu já sentia começou a piorar ainda mais, né? Então, eu passei a ver mais coisas e a ouvir mais coisas. E para mim, eu não dividia mais isso com ninguém nesse período, porque eu achava que era coisa da minha cabeça, né? Como falavam para mim. Eu, tipo, meio que me limitei a isso. Falar, não, eu não posso falar para ninguém porque vão achar que eu estou louca. Então, eu acabei assim me segurando, ficando ali no meu cantinho, quietinha, aguentando tudo sozinha. E aí,
logo, meu pai tinha falecido, eu era muito nova, e aí houve algumas situações também de pessoas que me convidaram eu tô tentando resumir tudo, tá? Porque tudo isso foi muito intenso, mas eu tô Aham, tentando resumir a aham, história. sim. Então, aquelas pessoas, tinham alguns amigos, né, que faziam, que resolveram fazer uma brincadeira que chamava brincadeira da caneta, sabe? Que também tinha do copo, essas coisas. E essas pessoas chegaram para mim e falaram assim: olha, você fazendo essa brincadeira aqui é uma brincadeira, mas que você vai conseguir falar com seu pai. E eu, Hum, muito sensível na época, com toda aquela situação, sofrendo muito, né, com a morte do meu pai. Falei, nossa, era o que eu mais queria. Eu queria falar com meu pai, né? Então, o que que eu fiz? Na hora eu falei, vamos, né? Então, aquilo que já era complicado por causa da casa, no lugar onde eu estava, né? E já tinha isso desde criança, né? Essa abertura espiritual, essa visão que eu tinha bem aguçada. Então, ali, quando eu comecei a fazer aquelas brincadeiras, começou a piorar ainda mais. Então, chegou momentos assim que eu ouvia nitidamente rindo, pessoas rindo. Não eram risadas legais de se ouvir, sabe? Eu via nitidamente. Teve um dia que eu ia para a escola, eu lembro disso. Mas era mais 7h15 da manhã, eu fui sair e a rua estava repleta de sapos. ah, Repleta de mas sapos. era visão ou estava materializado? Para mim estava materializado. Eu estava vendo como eu vejo você, como eu vejo uma pessoa na minha frente, sabe? Então Uhum, eu vi aquilo, só que na hora eu não me toquei que era espiritual. O que que eu fiz? Eu não tenho medo de sapo, nunca tive. O que que eu fiz? Eu comecei a pular por cima deles para poder passar e ir para a escola. Estavam todas na rua, no caminho da minha escola. Aí, detalhe, na frente da minha casa tinha uma vizinha que era minha amiga. E ela saía no mesmo horário que eu para ir para a escola. Então, eu deve ter saído antes ou depois, mas provavelmente com 5 minutos de diferença. Não nos encontramos ali, mas nos encontramos na escola. E aí eu cheguei para ela e falei, viu, ô Gabi, você viu que tava cheio de sapo na rua hoje de manhã? Ela olhou para mim assim, tipo, o que você tá falando? Não, você é louca? O que você tá falando? E aí eu falei, não, você não viu que tinha um monte de sapo, mas era tanto sapo, assim, que eu tinha que ficar pulando no meio deles para conseguir passar, sabe? E eu fiquei me imaginando, porque eu na hora, o que que eu fiz? Eu fiquei pulando realmente no que eu estava vendo, mas não era o que eu estava vendo. uhum. Ela disse que passou lá e que não tinha nenhum sapo. Não, tinha um sapo aqui. Era a sua visão. Era Aham. a minha visão. Então, era muito nítido para mim tudo. Eu via pessoas passando por mim que não eram pessoas passando por mim, mas eu via. Eu sabia que, por exemplo, em lugares que eu estava sozinha, né, móveis mexendo, essas coisas assim, né? Então, era algo assim bem pesado, sabe? Então, e aí eu falava isso, tentei falar novamente com a minha mãe a respeito disso, com as minhas irmãs, mas assim, elas sempre meio que ignoravam a questão, né? Aí levou no padre novamente, o padre mandou usar um escapulário, rezar 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria. Ah, reza isso, usa esse colar que vai te proteger. E era mais ou Aham. menos assim que eu vivia. E nada adiantava, claro. Aí Uhum. teve um dia que o que aconteceu? Eu fui dormir, né? Normal. Com aquela dificuldade, né, que eu tinha para dormir. E aí Uhum. de manhã eu acordei e eu tava com o lençol que eu tava dormindo amarrado no meu pescoço. E aí a minha irmã mais velha viu isso, a minha mãe viu isso, a minha mãe viu e ela começou a gritar. E falou, porque antes de eu acordar, elas me viram assim, com o Uhum. pescoço. Eu tava assim dormindo e o lençol amarrado. Tipo, com um nó mesmo. Não era só assim, era um nó no meu pescoço. E aí a minha mãe começou a brigar com a minha irmã mais velha. O que que você fez? Porque eu dormia junto com essa minha irmã mais velha, né? A gente dividia o quarto. O que que você fez, Kelly? Por que que você fez isso com ela? Começou a brigar com a Kelly. Eu quero, do que você tá falando? Aí quando a Kelly viu, ela falou, não, eu não fiz isso. E aí a minha mãe não acreditava que ela não tinha feito. E aí depois a Kelly realmente chegou para mim assustada e falou, eu não fiz isso. Aí minha mãe começou a querer acreditar o que estava acontecendo, né? Mas ainda assim, acabou passando, batido, vamos dizer assim, né? E eu continuei.
tendo essas experiências nada agradáveis, né? Isso perdurou bastante tempo, alguns anos, né? Como eu te falei, até os meus 17 anos aí eu dormia com a minha cabeça coberta dos sonhos que eu tinha. E... Ah, inclusive minha mãe entrou, olha aí, ó. Ei, dona Que Carmen, um show! abraço. Então, chegou aí meus 16, 17 anos, né? E eu conheci o Gabriel nesse período. E o Gabriel, ficamos grandes amigos, né? Ficamos muito amigos só que assim, eu não falava pra ninguém sobre isso, sobre essas minhas experiências sobrenaturais, sobre essas coisas, porque eu já tinha acreditado que era alguma coisa que era um problema comigo, Nádia, que era coisa da minha cabeça, entendeu? Então eu não contava mais isso pra ninguém. Porém, quando eu conheci ele, ele me começou a conversar comigo a respeito, né, esses assuntos mais espirituais e tudo mais. E chegou para mim e falou a respeito da mãe dele, né, que era pastora, né, a pastora Selma. E fazer algumas perguntas para mim a respeito disso e tudo mais. Então eu comecei a me abrir com ele a respeito disso, né? Eu senti uma abertura e aí aos poucos eu fui soltando. E pela primeira vez eu tive uma pessoa que entendeu o que estava acontecendo comigo. E que começou a falar, olha, isso que você está tendo, é isso, é algo espiritual, você precisa ter uma libertação, sabe? E aí ele começou a viver comigo isso quando a gente, né, passou a ter um relacionamento mais tarde. E entender o que acontecia comigo, né? Claro, ele não via o que eu via, mas ele conseguia perceber ali, sentir a presença, e eu comecei a dividir isso com ele. E a partir daquele momento eu comecei a ter um processo de libertação, né? Comecei a ir para a igreja, foi aí que eu aceitei Jesus na minha vida, aceitei Jesus. Quando eu falo assim, aceitei Jesus, como eu te falei antes, eu já era uma pessoa que vinha vinha, né, do catolicismo, já acreditava em Deus, mas o meu relacionamento com Deus não era como passou a ser depois disso. Porque quando eu orava, era aquela coisa, eu rezava. Então, é como se Deus estivesse muito longe de mim, sabe? Eu sentia, poxa, parecia que não chegava. Hoje hoje eu entendo um Deus amigo, um Deus pai, um Deus com intimidade, sabe? Que tem intimidade comigo. Um Deus presente. Então eu senti essa diferença. Eu acreditava em Deus antes, acreditava. Em Jesus eu acreditava. Mas o meu relacionamento com Ele não era, de fato, um relacionamento íntimo. Eu não tinha essa intimidade com Deus. Eu não sabia o que era isso. Então eu passei a entender, de saber o que é você poder confiar em Jesus. Você pegar, tipo, tudo aquilo que você está sentindo, né? Igual quando você fala para um amigo, você despeja para o seu amigo aqueles seus problemas, ou divide suas alegrias. Comigo foi assim. Aí eu comecei a viver isso. E entender a diferença. Puxa, eu posso falar assim com Deus. Eu posso falar quando não estou bem, eu posso chorar, eu posso até brigar com Jesus, porque Ele gosta que a gente seja sincero com Ele, porque Ele quer uma intimidade com você. Uma proximidade. E foi aí que eu comecei a ver isso, sabe? A sentir esse impacto na minha vida. E aí, só que essa libertação que eu tive aí na igreja, que eu comecei a ir na igreja, tudo foi bem difícil, porque parece que piorou no começo, sabe? Assim, a questão da perseguição. As minhas visões ficaram ainda mais nítidas, sabe? Então eu passei a ver, assim, a ser mais constante essa questão, assim, de estar vendo coisas e ainda, sabe, perseguição mesmo, sabe? Comecei a viver muita coisa pesada. Continuei vivendo coisa pesada, mas parece que piorou naquele período, sabe? E eu continuei buscando, né? Buscando a Deus. Gabriel falava muito comigo no começo. Eu não entendia muitas coisas, né? E passei a entender porque comecei a estudar a Bíblia, comecei a fazer um estudo,
né? Comecei a saber estudar a Bíblia, porque você ler a Bíblia é uma coisa, você saber estudá-la é diferente. A Bíblia, ela deve ser estudada, né? E hoje no Obreiro também, Sim. inclusive, a gente estuda muito juntos e é maravilhoso. Aham. Mas, então eu senti essa diferença, né? Ali naquele período. E quando ele falou para mim, você precisa aceitar Jesus como seu Salvador e declarar isso. E eu falava, mas eu já aceito, eu já conheço Jesus, você falava. Eu já acredito nele. Ele, não, mas você precisa falar. Não, mas dentro de mim eu já sei disso. Não, você precisa falar. E eu não entendi o impacto que no mundo espiritual tem quando você abre a sua boca e fala. E você declara que Jesus é seu Salvador. É Jesus, eu te Romanos nove aceito. dez, né? Uhum, aham. Exatamente. Se com a Jesus, tua você é boca meu Salvador. confessares. Exatamente. Então, assim, para mim era uma coisa besta, porque eu falava, não, dentro de mim eu já sei disso. Mas, né, achava que era besteira. Ah, não, mas eu já sei, não preciso falar. Isso dentro de mim já é verdade. Não, mas você precisa falar, você precisa declarar. Então, é até interessante, Nádia, a gente falar nisso aqui agora, porque as pessoas acham isso. Não, mas eu já amo, já sinto isso tudo, amo a Deus e tal. Mas quando a gente fala lá nas regiões celestiais, onde Deus habita, o que a gente fala é escrito em monumentos. Por isso que nós não devemos falar palavras torpes, palavras que não têm edificação, porque é tudo escrito em monumentos no céu. E quando a pessoa fala, isso é registrado lá, você tem o testemunho das pessoas que estão em volta de você, dos anjos, dos demônios, e Deus recebendo e registrando isso, escrevendo o seu nome no livro da vida. Você Ai, que deixa de lindo. ser filho de Deus de maneira geral para ser o filho de Deus de maneira especial, porque o único que é filho de maneira única é Jesus. Então, a humanidade é filho de Deus de maneira geral. Mas para você ter salvação nele, é preciso ser de maneira especial, e isso é gravado através da sua palavra. A palavra do homem tem que ser. Teve uma época que você não escrevia, não registrava nada em cartório, era a sua palavra. E hoje, até hoje, o cristão, nós temos que ter uma palavra só, cumprir aquela palavra, ter palavras positivas e ser fiéis ao que nós falamos. Então, a nossa palavra tem que valer com a nossa integridade. É Amém. muito sério essa coisa da palavra. E hoje em dia, eles querem divulgar a banalização da palavra. Você vê que as crianças hoje têm acesso a palavras torpes, a Sim. palavras que não, né, não edificam. E isso é muito ruim nos portais, na dimensão, na região celestial da vida da pessoa. Nadi, duas coisas, já que eu te interrompi, vou aqui aproveitar, tá? Essa Sim. interrupção. Primeiro, eu quero te contar o seguinte: eu estou sem relógio e eu não sei se Hum. você está com relógio. Do lado da cabeceira tem Ah. um relógio. Você olha lá para a cabeceira, vê se você vê o relógio. Dá para ver Ah. a hora? Não dá, né? Não, mas espera aí, rapidinho. A gente descobre. Sim. E enquanto isso, eu vou falando para você. Conseguiu pegar o relógio? 8h30. Então, vira ele para você que vai dizer a hora que nós vamos Tá. terminar o nosso. Então, Então, peraí que eu vou você lá tem buscar os. ele. Só um Põe aí minutinho. pertinho de você. Vou lá buscar, só um Enquanto minuto. isso, ok. Eu vou dizendo para vocês, tá vendo? Pus a minha produção aqui para trabalhar. Fora do trabalho, esquecemos o relógio, mas não tem problema, não. Nós já temos aí a Nádia de volta, Nádia Agostini Elvas. Ela é minha sobrinha querida.
Nádia, você tem a Prisca Antunes, Oswaldo Siqueira, Todescato Tchu, Lugesa, a Maria Zuleika, tem a Andy Batera, Leda Leal, Ismael Carmo, tem Jacira Montebello, Beller, né, Jacira, é isso? O Rogério Chapolin está aqui com você, o Ismael Carmo, também a Andressa Reolon, a Lovestrong Crossbox, é isso? Desculpa se eu estou falando errado, hein? A Ju Vasconcelos, a Belinha Elbas, Carlinhos Pica-Pau. Então, são alguns dos teus ouvintes aqui nessa noite, aqui no canal Acervo de Memórias, o Que legal. canal que pode e tem transformado vidas através desses testemunhos reais, esses testemunhos, essas experiências reais com o nosso Deus, nosso Criador, Senhor, Salvador. A nossa alegria é a força do nosso Senhor. Pode ter pandemia, pode ter final dos tempos, pode ter terremoto, pode ter maremoto, pode cair estrela do céu. Quem está alicerçado nesse Deus maravilhoso vai suportar, suporta e terá vitória, não será vítima dessas situações do mundo, da história da humanidade, mas será a luz do mundo, sal da terra, consolando aqueles que precisam e querem, necessitam conhecer a Deus, assim como a Nadiele Agostinho está nos testemunhando aqui agora, esse testemunho tão forte e vibrante. Nadi, a palavra é sua, querida. Obrigada, viu? Um beijo, um abraço a todos vocês que estão acompanhando. Muitas pessoas aí que eu não vejo faz um tempo. Muito legal vocês aqui. Então, onde eu parei? Quando eu confessei Jesus, né? E aí, quando eu confessei Jesus e entendi o peso disso, espiritualmente falando, de você declarar isso com a sua boca a respeito de Jesus ser seu salvador. E então eu comecei a fazer isso e passei a entender muitas coisas estudando a Bíblia, né? Não só lendo, estudando ela, passando a entender muitas coisas que para mim antes eram confusas. E no começo foram meio confusas mesmo, impressionante, parece que havia uma cegueira, não sei te explicar, mas parecia que você lia, mas você não enxergava, algo que depois ficou tão claro para mim. Mas foi um processo, sabe? Um processo que eu passei a entender. Muitas coisas dentro de mim mudaram. Eu falo assim que a palavra diz que o Espírito Santo faz a obra. E realmente, muitas coisas eram dentro de mim que dizia, sabe? Coisas que eu sabia que eu errava e que depois daquele momento eu comecei a refletir naquilo, sabe? E falar, não posso fazer isso, sabe? E ela foi uma voz que dentro de você falava isso, você não consegue mais fazer, você não consegue mais ser a mesma pessoa. Então foi um processo. E aí eu comecei a ter experiências sobrenaturais com o Senhor. Né? Depois que eu aceitei Jesus e que houve esse processo de libertação, eu comecei a ter sonhos proféticos. Aí começou a ir para o lado bom da coisa, espiritual. Meus olhos se abriram espiritualmente para o lado bom. Então eu tive uma experiência muito forte também, que acho que foi a experiência mais forte da minha vida, que foi um dia, né, logo depois que eu aceitei Jesus, um tempo depois, eu fiquei muito triste com uma situação. Eu estava muito abalada, não lembro o que exatamente foi, que me deixou muito chateada, e eu fui pro quarto e chorei muito, né? Eu fiquei deitada lá e chorava, e aí eu fechei meu olho e fiquei lá, né? Com o olho fechado, triste, no meu canto, no meu quarto, fechado. Nisso, eu não estava dormindo, eu estava consciente, eu só estava com o olho fechado. Nisso, o que aconteceu? Eu comecei a orar, né? Comecei a orar e falar para Deus, né? Comecei a me abrir com Deus, né? Ter aquela intimidade com Ele. Senhor, por que isso? Por que aquilo? Eu comecei a falar com Deus, como aquele meu amigo. Então, de repente, eu comecei a ver uma luz vindo em minha direção. Ficou tudo escuro em volta.
E eu vi uma luz muito forte que eu quase não conseguia deixar meu olho. Assim, eu via bem ofuscante, sabe? E essa luz estava longe e essa luz começou a se aproximar de mim. E ela foi vindo, foi vindo, foi vindo, e quando se aproximou, ela bateu em mim. No que ela bateu em mim, é como se eu tivesse levado um choque. E meu corpo inteiro ficou tipo energizado, é uma coisa assim que é bem difícil de explicar. Sim. Meu corpo inteiro assim, eu senti como se eu estivesse em choque e meu corpo começou a subir. Começou a me puxar, aquela luz começou a me puxar, me sugar para cima. E aí eu senti eu saindo da cama, indo em direção a essa luz. Eu não via mais nada, não via teto, não via nada. Eu sentia que eu estava saindo da cama e que eu estava subindo. Uhum. E essa luz me puxando, me sugando. E aí eu comecei a orar. Eu falei, eu tô morrendo, eu acho que eu vou morrer. De tão forte Uhum. que foi aquilo, né? Eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas eu orei assim, eu falei, Senhor, eu não estou preparada para isso ainda. Eu não sei o que está acontecendo, né? Mas eu não estou preparada para isso. E pedi para o Senhor, eu falei, Senhor, eu quero voltar. Eu quero voltar. E eu orava isso, quero voltar. E aí começou a me soltar. Aí a luz começou a me soltar. E aí eu fui descendo de volta para a cama. E aí toquei na cama, abri o olho, assustada, mas ao mesmo tempo, sabe aquela sensação assim de euforia? Uhum. E que eu entendi que eu tive uma experiência com Deus, eu não sei se realmente era o momento que eu ia morrer, eu não sei. Mas eu sei que Deus ia fazer algo, eu pedi para ele que eu não queria, falei, Senhor, eu estou com medo, não quero, e aí ele permitiu ele me soltou, vamos dizer assim, a luz, que é o Senhor, né? Me soltou, e aí ali eu levantei e saí correndo. Não sei se a minha mãe lembra disso, não sei se ela está aqui ouvindo, mas eu saí correndo e fui contar para ela. Mãe, Uhum. aconteceu isso, 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 isso. Ela, vá. Vá, ela falou. E aí eu falei, meu Deus, ela não vai acreditar nisso escutando. Ela acha que eu tô sonhando, que eu sonhei. Mas foi Uhum. muito forte, foi muito forte. E eu sei que foi uma experiência incrível. Olha lá, deu um Nádia, joinha. tá ela aí. Deixa eu só entrar de novo aí nesse negócio seu. Você está falando duas coisas que essa semana passada nós visitamos uma pessoa aqui de Francisco Beltrão que ele teve essas experiências de sair do corpo, ver o corpo fora do corpo, né? E muitas pessoas têm essa experiência e elas vão para o espiritismo buscar uma resposta. E também crianças. Hoje eu recebi um áudio de uma criança tendo pesadelo, a mãe mandou a criança mandando pesadelo, relatando o pesadelo que ela teve. Toda semana a gente recebe pedido de mães para socorrer os filhos que estão tendo pesadelo, tendo visões. Então, o que a gente percebe? Essas experiências, não adianta a gente buscar fora da palavra de Deus, porque quando você entra na verdade, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, você vê que quem tem essas experiências são pessoas que têm dons que vão ser usados para a glória de Deus quando é revelado, quando Jesus é revelado para elas. E as crianças que têm pesadelos, não conseguem dormir, são atacadas à noite, elas também revertem e se tornam crianças proféticas, que têm palavras de esperança, de fé, que tem, conhece, parece que tem uma criança que estuda a Bíblia, teologia profundamente, né? Deus revela isso. Então, o alerta que nós queremos deixar através da sua experiência, Nádia, é isso, que as pessoas que têm essas experiências procure em Jesus Cristo a resposta, para não cair no engodo, no engano, numa mentira, né? Mas Exatamente. achar mesmo
o motivo pelo qual o nosso Criador deu isso para ela. É um tesouro ter um dom, ter uma experiência nesse nível, né? Nadiele Isso. Agostini, você tem o Anselmo também, o M. Salomão, todos os seus amigos, já passou mais gente aí, todos bem-vindos, Sim. viu? Divulgue o canal Acervo de Memórias, o M. Selvas aqui no Instagram, para que outras pessoas também sejam edificadas. Nadiele Agostini. Isso mesmo, isso que você falou é muito importante. Nós somos testemunhas vivas, né? Todos nós somos testemunhas de Deus. Deus faz algo para todos nós, né? Basta te enxergar em pequenos detalhes. Até o versículo que eu deixei ali na propaganda que você me pediu, fala sobre o cuidado de Deus. Porque Deus tem tanto cuidado com todos nós, e a nossa parte é enxergar isso. É enxergar esses detalhezinhos que Deus faz, que Deus cuida de nós, para que nós sejamos testemunhas de Deus. A ressurreição de Cristo, ela foi revelada através de um testemunho. Muitas coisas, a Bíblia, ela é um testemunho vivo. E nós somos partes disso, nós somos testemunhos de Deus. Então, eu costumo falar muito isso para as pessoas, porque eu já tive muita pessoa revoltada com Deus que veio falar para mim, porque Deus não faz isso, não faz nada na minha vida, porque Deus, enfim, falando coisas horríveis. Mas são pessoas que não enxergam nos detalhes da vida, o que Deus tem feito para a vida delas, né? Então, Deus não existe. É. O Deus não existe, precisa ter mais fé para ser um ateu do que para ser um cristão, né? Porque ver toda Justamente. essa criação maravilhosa aí na frente, Deus não existe. Nádia, que horas são? São 8h40, ainda temos tempo. Você que está com o tempo na mão, tá bom? Show! Então é isso. Então eu acho assim, que nem você falou agora, né, das crianças. Então eu tentei outros caminhos, como eu acabei de falar aqui. Eu tentei caminhos, inclusive, né, de que eu achava aquela coisa de tentar se conversar com meu pai de uma maneira diferente, né? Fui para o espiritismo, li muitos livros. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ler. Na época, o que eu fazia? Eu ia na biblioteca pública aqui de Beltrão. Eu tenho 2 carteirinhas em casa cheias de carimbo dos livros que eu ia pegar. Inclusive muitos livros de espiritismo. Porque eu ia buscar, eu buscava, eu queria respostas. Respostas, muitas dessas, por conta da morte do meu pai, que para mim foi muito difícil, sabe? Então eu busquei respostas em tudo. E essas respostas, muitas delas eu não tive. Só que eu falo que eu não tive essas respostas e hoje eu entendo que nem tudo Deus te responde. Mas no silêncio de Deus, eu tive o conforto que eu precisei ter. Não foi nas respostas lógicas, foi na fé em Deus, na confiança em Deus, que eu tive o conforto que eu precisava ter. Né? 2 vezes na minha vida, foi com meu pai e foi com meu irmão, que também veio a falecer depois. Não foi não foi algo... Muitas coisas eu busquei respostas, né? E nem tudo Deus te responde, nem tudo você consegue compreender. Está ao teu alcance compreender. Então a gente tem que... A nossa confiança é válida para Deus, é válida justamente para isso. Porque é muito fácil você falar que você ama a Deus e que você crê nele quando você não passa por momentos difíceis, vamos dizer assim, né? Quando tá tudo muito fácil. Eu não creio em Deus. Muitos ateus falam que não creem em Deus porque passaram por situações difíceis e viram o mal no mundo e falam, não, porque se Deus existisse, isso não aconteceria, né? Dizem isso, mas enfim. Deus é justamente quando existe o mal, é justamente quando você está passando por um momento difícil, é que você prova a tua confiança em Deus. É que você precisa demonstrar a tua confiança em Deus. Então eu aprendi isso, né? Passando por isso, por esses momentos difíceis aí que eu comentei, busquei em coisas que não eram de Deus e não obtive resposta satisfatória.
quanto a isso. Só obtive resposta satisfatória quando comecei a ler a Bíblia, entender, estudar a Bíblia, né? E ter a minha intimidade com Deus. A partir desse momento que eu tive a minha intimidade com Deus, é que eu passei a ter um consolo que antes eu não tinha. E que nenhuma outra resposta me deu. Então, eu acho que esse é o caminho. Jesus é o caminho, né? Bom, né? Como é É, bom quando a gente encontra ele e se apropria da nossa identidade celestial e encontra nele tudo, todas as soluções, todas as respostas, os medos vão embora, a nossa fé, a nossa esperança, ela é agigantada, ela é aprimorada, porque viver nessa vida, assim, sem esses instrumentos, a fé que transcende a nossa própria existência, a nossa condição de intelectual, emocional, de raciocinar e buscar por nós mesmos, a fé nos faz transcender a tudo isso e alcançar uma dimensão maior e real, né, da nossa existência, da vida aqui nesse mundo. é isso mesmo. Mari, pode Eu falar. acho que não existe nada mais concreto do que a fé. Porque todo mundo fala, né? Poxa, é difícil ter fé, realmente. Mas não existe nada mais que me traga mais alívio do que ter fé. Porque eu fico imaginando, sem fé é tão difícil. Deve ser, hoje não sei mais, né? Porque em tudo eu acredito que Deus tem uma saída, que Deus tem um propósito. Né? Então, é de fé em fé que a gente vai. Aí depois Deus começou a me usar muito com sonhos, né? Então eu passei a ter sonhos bons, sonhos proféticos, né? Deus me mostra as coisas através de sonhos. Isso acontece muito. Inclusive, uma vez eu tive um sonho falando sobre fé, que me marcou muito, que foi, no meu sonho eu estava deitada e eu levantava da cama e eu andava. Eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida nesse momento, nesse período que eu tive esse sonho. E eu saí andando, assim, sabe? Ok. E aí, de repente, eu olhava para baixo e eu estava sem minhas pernas. Eu estava andando sem minhas pernas. Só que quando eu olhei para baixo e vi que eu estava sem minhas pernas, eu fiquei espantada, que eu falei, não é possível. E eu caí. Caí no chão. Pedro na água, andando sobre as águas. Né? E aí, por que que eu caí? Porque, logicamente, pensando, você não tem como você andar sem as pernas, ou seja, você está flutuando, né, no ar. Só que na minha cabeça eu não percebi que eu estava sem pernas, eu estava andando, e aí quando eu percebi que eu estava assim, realmente eu caí. Então, o que que Deus estava me mostrando naquele sonho? Que eu precisava ter fé. Mesmo a circunstância me mostrando uma situação contrária, totalmente impossível, eu precisava ter fé. E eu entendi o recado do Senhor naquele momento. Era um momento que eu precisava ter fé. Então, a fé te faz transcender, tá vendo aí? Pedro andou nas águas, ele andou o momento em que ele teve fé. Você andou sem pernas o tempo em que você estava em plena fé, em plenitude de fé. E a fé é como um chaveiro. Todas são chaves, mas a chave da minha casa abre a sua casa. A chave do meu carro liga o seu, liga ao carro, qualquer outro carro, abre qualquer outra casa. Igualmente, a fé, tudo é fé, mas a fé que abre a porta do céu, que te faz transcender no sobrenatural, é a fé em Jesus Cristo. Ele é a chave. Amém. Então, se você anda olhando para ele, você vai andar sobre as águas, você vai andar sem pernas, você vai atingir o inatingível, vai viver a possibilidade do impossível. Então, é importante a gente abrir esse canal em nós, essa dimensão, esse portal em nós. Não ver o cristianismo como uma religião cheia de dogmas e ritos
Isso não é o cristianismo. Ser cristão, viver Cristo é isso. É ter um relacionamento com Ele íntimo, é ter a certeza da sua salvação declarada, é você andar por fé com os olhos focados nele para você viver a possibilidade do impossível, atingir o sobrenatural, vencer esse mundo de maneira como um protagonista e não como vítima. Esse é o Exatamente. tempo. E eu estou feliz de trazer jovens, uma moça linda como você, como veio a Paola, veio missionários de outros países e tudo, porque a vida cristã verdadeira é essa realidade que nos dá só a alegria. Quem tem medo ou tem preconceito, esse preconceito religioso que você citou, está perdendo, meu amigo, minha amiga. Se você está fazendo isso, você está comendo bola. Venha ser feliz junto com a gente. Venha viver a pessoa mais linda, mais maravilhosa que já pisou nesse mundo, que é o Senhor, é Deus encarnado, que traz esse brilho para a Nadi, que abre esse novo caminho, essa nova vida para você, Nadiele. Que oração! Faltam 10 minutinhos só. 10 minutinhos. Então, nesses 10 minutinhos, você faz as suas considerações finais, fecha o nosso dia de hoje. Eu só vou dar um tchau aqui para todo mundo e te agradeço desde já a sua presença aqui no acervo. Nadi, não só hoje trazendo, contribuindo com o seu testemunho, mas também me ajudando com fidelidade. Você é pontual, é gostoso estar com você, eu confio em você, no seu trabalho, na sua responsabilidade, no seu compromisso, não comigo, mas com Deus, o seu carinho com o meu sobrinho, com o Gabriel Elvas, vencedor aqui por nós, né? A Mel, o carinho dessa criança tão linda comigo, com nossa família. Então, Nádia, que Deus te abençoe, viu? Mais e mais, que onde você pisar, Ele te dê por herança e que você traga muitas pessoas para o reino dos céus. Muito obrigada, meu amor. Te amo! Eu também! Obrigada, é uma honra estar aqui hoje, assim, como convidada também. E o meu recado para as pessoas, né, com tudo isso, essas experiências que Deus proporcionou, que Deus trouxe na minha vida, é justamente que a gente seja testemunho, que a gente fale o que Deus faz nas nossas vidas, que a gente observe o que Deus faz nas nossas vidas, que a gente comece a entender nos mínimos detalhes o que Deus faz nas nossas vidas, porque Deus trabalha em todos nós, todos os dias. E é importante, eu gosto, minha crença, minha fé em Deus é cada vez maior, principalmente quando eu vejo nos mínimos detalhes Ele cuidando de mim. Já aconteceu situações comigo, e eu tenho certeza com muitas pessoas que aqui estão, e que vão assistir isso, que quando você fala assim, Deus, nossa, eu falo assim para Deus, eu tô com vontade de comer isso. E depois, no mesmo dia, Deus me traz de uma forma, sem eu ir atrás, vem até mim, sabe? Então, ai, Senhor, eu lembro de uma vez, eu falei assim, nossa, eu queria tanto ir pra praia, tô com uma vontade de ver o mar. E no outro dia eu estava no mar, eu estava na praia. E eu nem imaginava isso. Tipo, no outro dia eu estava na praia. Eu nem sonhava que eu iria. Eu só falei isso para Deus. Então, a gente tem que falar dos nossos desejos para Deus. E a gente tem que crer que Ele, como nosso Pai, nosso Senhor, Ele traz. Claro, de acordo com a vontade dEle, mas Ele traz. E a gente precisa confiar. E a gente precisa falar para as pessoas esses detalhes. A gente precisa falar para as pessoas o que Deus faz na nossa vida, seja no mínimo detalhe, seja um alimento, algo que Ele te trouxe naquele dia, que você pediu e que Ele trouxe, mas Ele trouxe, entende? Você tem que falar para as pessoas. Isso alimenta a fé das pessoas. Isso é ser grato a Deus. Isso é ser testemunho vivo do que Deus faz. Eu entendo que muitas pessoas não creem na Bíblia. Eu entendo e não julgo. Por isso que eu falo do meu testemunho. Porque o meu testemunho e a minha experiência com Deus, ninguém tira de mim e ninguém pode duvidar. Porque é meu testemunho, é um fato.
É um fato real que acontece comigo. Isso ninguém pode tirar, nem de mim e nem de você. Ninguém pode tirar de você a experiência que Deus traz para você todos os dias. Então olhe para isso, olhe para tudo que Deus traz para você todos os dias e seja testemunho disso. Fale para as pessoas o que Deus faz. Então é isso que eu falo para as pessoas, porque não existe coisa melhor do que nós expressarmos a nossa gratidão a Deus, independente do momento que você esteja passando. No momento difícil, glorifica a Deus também, porque lá na frente você vai entender o porquê Ele permitiu que você passasse por isso. Muitas coisas a gente não entende no momento, mas a gente vai entender lá na frente. Então, a confiança em Deus acima de tudo. Amém. Amém? Amém, Nádia. Então, Deus te abençoe. Muito obrigada. Eu estou ouvindo o Nietzsche aí, ele deve estar querendo dar uma voltinha, né? Semana que vem eu estou aguardando todos vocês aqui na quinta-feira, às 20 horas. A Lucélia Guedes, diretamente de Teresina, Piauí. Olha, Uma que legal. cantora de MPB gospel. Gente, ela é maravilhosa. Que Encontra show! ela lá no YouTube. Ela canta gostoso, letras profundas e MPB com sabor, né, da nossa do nosso levada Uhum. no então ela toca, se não me engano, ele é esposo dela, mas vai ter nós vamos ter um canal quinta-feira que vem muito incrível com a Lucélia Guedes, de Teresina, Show. Piauí. Lucélia, eu estou te esperando. Então tá, que legal ter esses artistas todos aqui no nosso canal, Acervo de Memórias. Então, Baby Guita também, o Antônio Vila, são todos bem-vindos. Nade, boa noite a todos vocês. Deus abençoe. Um beijo, Nade. Até Beijo! quinta-feira, que vem às 20 horas, aqui no seu Até! canal Acervo de Memórias. Beijão, Deus abençoe. Tchau!